Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, todas ligadinhas a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir, ainda tem o nosso canal no YouTube. E vamos falar das retransmissões às 5 da tarde, na TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. Mais tarde ainda, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman, hoje, quarta-feira, 20 de novembro, feriado em muitas cidades brasileiras, Dia da Consciência Negra, e nós vamos com um programa bastante legal, bastante interessante aqui para uma conversa com o Luan Rodrigues, fundador e diretor de visão da Zenbox. Luan Rodrigues, bem-vindo aqui ao programa Gente que Fala. Como é que você está? Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um sucesso essa nossa troca aqui nesse belo feriado. Obrigado pela presença. Também na bancada do Gente que Fala de hoje, Roberto Caruso, diretor de diversão e de felicidade da Humorizar. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo. Como é que você está? Obrigado, Mauro. Sempre um prazer estar aqui na Rádio 360, no Gente que Fala, que eu agora fiquei feliz, logo novo, né? O logo tá Sim. bonito, eu tô gostando dessa imagem desse nosso céu de brigadeiro, né? Então, nesse dia de feriado, nada melhor do que a gente ter esse sol iluminado. Muito obrigado, Roberto Caruso. Muito obrigado aqui, Luan Rodrigues, pelas presenças de vocês nessa quarta-feira aqui, feriado. Vamos bater um papo bastante legal, iniciando da seguinte maneira. Eu quero chamar você, empresário, se você, ao final do expediente, perguntasse a um funcionário seu como é que você fez o seu trabalho hoje, né? E esse colaborador te respondesse da seguinte forma: olha, eu fiz feliz. Eu fiz feliz. Fiz Feliz é o nome de um programa que tem como objetivo a implementação da cultura da felicidade corporativa e o bem-estar organizacional. O pilar desse programa é a saúde. Funciona da seguinte forma: S de sentir, A de aceitar, U de unir, D de decidir e E de emocionar. E o primeiro passo no processo de implementação do programa Fiz Feliz é medir a felicidade organizacional. Para isso, existe tem ferramenta baseada na ciência da felicidade para a construção do futuro do trabalho. Então, bora lá que a gente vai conhecer como é que funciona tudo isso. Antes da gente falar exatamente sobre o programa Fiz Feliz, acho que a gente precisa entender, não é, Caruso, o que que é a felicidade? Qual que é o conceito de felicidade? É uma coisa objetiva? É subjetivo? É de cada um? Tem gente que tem tudo na vida e acha que não é feliz, tem gente que não tem nada e é feliz da vida. Como é que isso funciona? Bom, Hum. eu acho que tem sempre os pontos de vista, né, Mauro? Porque felicidade, se a gente for olhar e começar a perguntar para as pessoas, é o que você acabou de falar. Cada pessoa vai ter um olhar para a felicidade, vai entender a partir da jornada dela. Eu acredito, meu ponto de vista, que a felicidade, ela não é um estado, né? A alegria, sim, é um estado emocional, mas a felicidade, ela é uma jornada. E nessa jornada, a gente tem vários momentos em que você, mesmo se você tiver momentos de tristeza ou de melancolia, né, ou qualquer coisa que te altere, mas você pode viver essas emoções sem deixar de ser feliz. E foi interessante quando você começou, porque assim, uma curiosidade já falando do Fiz Feliz, né? Quando eu desenhei esse programa, eu só encontrei o Luan depois que eu já tinha lançado isso, né, para algumas redes, né, como o LinkedIn, algumas redes sociais. E o bacana que você vai descobrir aqui é por qual motivo até algumas coisas dentro do programa começaram a se metamorfizar a partir do momento que eu encontrei a Zenbox. Então, assim, a Zenbox, quando eu encontrei, assim, em 25 anos, só para você ter uma ideia dessa jornada que você já sabe que eu faço, levando alegria, falando para as pessoas que quando você trabalha feliz, você produz melhor, e assim, eu nunca tinha conseguido medir isso. Então, a grande chave de ouro que eu acabei encontrando por acaso, eu não sei se foi o contrário, se o Luan, quem atraiu quem, mas assim, encontrar uma plataforma, uma ferramenta que faz toda essa medição do índice de felicidade, e não só essa que você vai descobrir
descobrir, a gente vai descobrir junto aqui no programa, você vai ver que assim o trabalho que eu durante tantos anos venho fazendo, ele ganhou uma base muito mais sólida para poder realmente gerar resultado factível para as empresas. Então, eu espero que realmente, se o empresário estiver assistindo aqui conosco, que ele fique bem atento, porque ele raramente acha que ele vai encontrar uma ferramenta como a que a gente vai apresentar hoje aqui. Luan Rodrigues, a mesma pergunta para você sobre o conceito de felicidade. Como é que você analisa a objetividade, a subjetividade nisso? Tem gente que te perguntaria o seguinte: como ser feliz sendo triste? É interessante você colocar isso, né, Mauro? Eu fico lisonjeado por esse encontro que a gente teve aí, eu e o Caruso, né, e Zenbox e o Morizar, e trazendo para essa visão do que seria a felicidade, né? A felicidade é algo que cada um de nós define aí como a base da sua condição de vida humana, né? Quando você pergunta para uma pessoa se ela está feliz, ela vai conseguir imediatamente te responder: tô, não tô, poderia estar melhor. Então, isso é um processo muito inteligente da gente começar a refletir dentro das nossas vidas e dentro do ambiente de trabalho, porque perguntar sobre a felicidade, independente no que a pessoa coloca a sua felicidade, é algo funcional. Então, a grande questão aqui da gente definir o que é para cada um é a gente olhar pela perspectiva de que todos nós manifestamos a nossa felicidade da mesma forma. Então, a gente se manifesta fisiologicamente e mentalmente da mesma forma, qualquer ser humano se manifesta de forma idêntica. Então, eu acho que a grande questão, eu acho que o debate aqui, ele pode ir para esse caminho, né? Da gente olhar, poxa, como é que a gente se conecta como espécie, né? Então, trazendo essa questão, a felicidade é algo subjetivo que as pessoas atribuem às suas vidas com base naquilo que as motiva, as mobiliza, as fazem sentir um ser humano mais completo, né? Digamos assim. E às vezes pode ser que seja a vitória do Corinthians, e não existe certo ou errado sobre isso, entendeu? Pode ser que seja o bem-estar dos seus familiares, pode ser que seja uma fraldinha com um saco de carvão e um saco de sal grosso num domingo em família. Muitos depositam a construção dessa jornada, né, de forma muito subjetiva, mas isso nos manifesta para um cenário sempre positivo, né? Eu gosto de falar que uma pessoa feliz, ela não põe o dedo no olho de ninguém, não chuta a canela de ninguém, não faz mal para ninguém, só contribui consigo e com a sociedade, né? Eu acho que o foco está muito nesse lugar. Muito bem, vamos falar agora sobre o programa Fiz Feliz, que tem como objetivo, como eu disse aqui na abertura, a implementação da cultura da felicidade corporativa, ou seja, é o bem-estar dentro das organizações, dentro das empresas. Caruso, as empresas brasileiras são felizes? Olha, eu acho que pegando um pouco o gancho do que o Luan falou, dessa subjetividade, quando a gente fala as empresas, eu acho que seria muito superficial tratar isso como um corpo único, porque a empresa é feita de pessoas, né? Pessoas, processos. Então, assim, se eu perguntar para o empresário se a empresa ela está bem, está com os índices, né, da Bolsa de Valores lá em cima, ou o faturamento está bom, e você pergunta para ele se ele está feliz, ele fala, estou feliz. Mas esse mesmo ambiente pode revelar que um profissional que está na produção, ou está numa área comercial, ou está numa área de liderança, ele está super desgastado. Então, assim, quanto custa a felicidade de alguns? E o que a gente tem percebido, e o Luan trouxe muitos dados, né, na hora que a gente começou a conversar, exatamente você conseguir medir dentro desse órgão vivo chamado empresa quais órgãos estão funcionando. Você pode ter um fígado funcionando bem, mas você está com o rim estuporado. Então, se as empresas são felizes, eu acredito que não no grau de felicidade que tanto eu como o Luan a gente comunga do que pode se chegar a ser feliz. Porque eu acho que empresa feliz é feita de pessoas felizes. Eu vou pegar de novo o comparativo do órgão, né? Se eu tenho um organismo que está saudável, se eu estou bem alimentado, se eu estou feliz, se eu tenho atividade, se eu tenho descanso, se eu tenho sono, se eu tenho todos esses elementos que fazem parte da nossa saúde, né? Que assim, que regulam a nossa homeostase, aí sim eu vou ter uma empresa feliz. Mas se eu tenho um corpo empresarial que tem só algumas partes que pseudo estão felizes e outras não estão bem, isso não é felicidade. Tem tem até
uma reportagem, não uma reportagem, foi uma pesquisa feita pelo Gallup em 2016, que apontou, né, globalmente, que mais de 70% das pessoas não gostavam do ambiente do local que trabalhavam. Então a resposta eu deixo para essa pesquisa, porque dali a gente já vê que realmente tem muita doença que não está sendo olhada e agora sim começa a ser olhada. E o nosso papel é exatamente levar instrumento para que as empresas possam perceber que vale muito a pena investir numa empresa saudável, com colaboradores saudáveis, porque se o colaborador está saudável, a saúde também de prosperidade da empresa, ela se torna mais saudável. E isso comprovado cientificamente e por indicadores. Aí eu posso te falar que estamos prontos para ajudar as empresas a realmente ficarem felizes. Luan, qual é a consciência que o empresariado brasileiro tem em todas as esferas, o pequeno empresário, o médio, o grande, enfim, sobre a importância da felicidade dentro da organização, para o bom andamento dos negócios? Como falou aqui o Caruso, se o proprietário, o dono do negócio, acha que está tudo bem, porque o faturamento está estourando, está tudo bem na Bolsa de Valores, ele acha que isso é o suficiente para dizer que a empresa é feliz, né? Mas ele não está olhando para os colaboradores que estão lá desgastados, estão lá cansados, enfim. Se ele começa a olhar só por aí, né, está faltando consciência. Então, como é que esse trabalho se amplia para ele entender que a felicidade da empresa não está só no olhar dele para os ganhos, mas está em relação a tudo que acontece em todo o trabalho feito por qualquer colaborador? Mauro, que incrível a palavra que você utilizou e ela me toca muito, assim, consciência, né? Eu vejo muito que a gente está num estágio de mudança, falando muito sobre o futuro do trabalho, falando muito sobre o ambiente empresarial e agora a pauta ser humano, né, é uma pauta que está dentro do ambiente empresarial. Então, eu acredito que nós estamos num momento de conscientização mesmo, né? E essa conscientização, ela vem pautada numa outra palavrinha também, que é a sustentabilidade dos negócios, né? Porque eu posso estar faturando muito hoje, mas eu vou conseguir ter sustentabilidade, né? Vou ter prosperidade aí a médio, longo prazo. O meu negócio ele vai ter condição de prosperar e ser um negócio de geração que passa de geração em geração. A gente olha para o Brasil, que é um país de empresas familiares, né? E muitas empresas estão no seu processo de transição mesmo, de mudança de liderança, porque uma geração está parando de trabalhar, outra geração precisa assumir esse processo. Existe sustentabilidade dentro desse cenário? Eu acredito que a gente pode colocar o olhar da gestão do bem-estar e da felicidade no trabalho como uma estratégia, como uma resposta para isso. O que a gente pode dizer é que os dados sobre como o ambiente do trabalho está, o ambiente de trabalho, a cultura organizacional está, eles não estão favoráveis, né? A gente tem muita gente adoecendo, então hoje mais em torno de 60% dos afastamentos do INSS são por saúde mental, então você tem um processo muito forte que está acontecendo dentro das organizações. Isso é algo que não é possível mais negligenciar, né? E a prova disso, que o ambiente não tá saudável, é o fato de que ele não está conseguindo produzir condição de vida humana, né? E a frase que eu gostaria de trazer aqui de reflexão para os empresários e para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, mesmo nesse feriado, é olhar para a seguinte expressão, né? Ser humano gera resultado. Ser humano gera resultado. Se você tiver um ambiente humanizado de organizações que são essencialmente organizações humanas, você vai ter o melhor resultado diante dos seus produtos e serviços, a qualidade do seu atendimento e dentro dessa estrutura. Nós já temos clientes hoje que estão faturando 30%, 40% mais de um ano para o outro, só investindo em ser humano, em ter um ambiente de potência para a nossa espécie, né? Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, hoje feriado do Dia da Consciência Negra. A nossa conversa aqui com o Luan Rodrigues, fundador e diretor de visão da Zenbox, e também o Roberto Caruso, diretor de diversão e de felicidade da Humorizar. A gente está conhecendo aqui o programa Fiz Feliz, que tem o objetivo da implementação da cultura da felicidade corporativa e o bem-estar nas organizações, nas empresas, no mercado corporativo.
estamos tentando aqui também entender quais as ferramentas necessárias e existentes para fazer a medição disso, né, e a devida implementação desse trabalho nas empresas e torná-las cada vez mais felizes, não só as empresas, mas também todo o seu corpo, os seus funcionários, enfim, todos os seus colaboradores. Roberto Caruso, a felicidade, ela tem que começar no departamento pessoal, tem que começar nos recursos humanos. Por que que eu faço essa pergunta? Ali é uma relação de amor e ódio, né? Você, quando chega na empresa, ali é uma relação de amor, porque o recrutador está lá, ele vai te receber, você vai ser admitido, vai ser integrado, vai, enfim, entrar para a vida nova ali no novo negócio que você está procurando para trabalhar. Mas na hora que vem o bilhete azul, a hora que você é demitido, aí vem o ódio, porque você fala, bom, acabou tudo para mim, eu vou ter que ir para outra etapa, né? Então, é felicidade. Como é que você trabalha a felicidade dentro do RH? Então, você falou uma coisa bem bacana, né? Acho que o Luan até entrou na risada porque é amor e ódio, e o Luan também ele tem E é bastante sobre experiência. isso mesmo, né? Sobre amor e ódio, né? Quem nunca, né? Quem nunca, Quem né? nunca? Taca a primeira pedra, né? Quem É, nunca? é assim, Mauro. Bom, a minha visão é o seguinte: eu, nesses anos todos, eu sempre lidei principalmente com os profissionais de recursos humanos, diretores de recursos humanos. Então, assim, é, é, Eu vou puxar aqui, Caruso, que você está aí com um processo de distanciamento da felicidade aí dentro da conectividade desse cenário hoje. Mas vamos lá. Quando a gente fala da questão dessa relação de amor e ódio, Mauro, é importante a gente olhar que o colaborador ele tem uma experiência que ele gera de expectativa naquela empresa, e isso gera relação de amor, né? E quando essa expectativa ela não é atendida em diversos processos que nós temos rodando dentro da organização, ela pode ser transformada em ódio. Mas o grande problema não é o ódio que ele sentiu quando ele sai, porque aí já não tem mais o que fazer, aí todos perderam, né? Ele perdeu, a empresa perdeu, todo mundo perdeu, né? Os colegas perderam, você tem um problema geral. A questão é o ódio dentro da empresa. Esse é a grande problemática, é onde a gente consegue atuar. Porque imagina, um colaborador ele vai passar por vários processos, né? Ele vai passar pelo processo de ser atraído por aquela empresa que ele está gerando aquela relação de amor, ele vai ser recrutado e vencer uma concorrência, né, que também gera uma relação de amor para quem ganhou, mas para quem não passou já começa o ódio, né? Então você tem um problema muito grande nesse sentido. Depois ele vai ser integrado, depois ele vai ser engajado, ele vai ser avaliado, ele vai ser recompensado, ele vai ser demitido. Então, o processo, né? Ou pedir para ir para uma nova jornada, eu acho que a gente precisa olhar essa jornada de forma mais inteligente. E eu enxergo muito que quando a área de gestão de pessoas, ela olha para essa jornada, extraindo o melhor cenário possível, por exemplo, atraindo as pessoas certas para sua organização, afinal, as pessoas estão hoje buscando ambientes de trabalho melhor do que o que elas estiveram antes. Então, os melhores profissionais, as pessoas que estão na condição de fazer aquela organização prosperar com mais intensidade são pessoas que buscam um ambiente de trabalho hoje mais equilibrado, um ambiente que proporcione uma condição de vida humana adequada. Então, quando a gente vai ver nessa jornada, a gente tem que gerenciar todos esses processos, atrair as pessoas certas, recrutar, né, adequadamente. Existem muitas pessoas que estão sofrendo muito no processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, não recebendo uma resposta perante um processo que participou. Então, eu acredito que a responsabilidade da empresa é de promover a gestão do bem-estar e felicidade no trabalho durante toda essa jornada, porque ela vai criar uma marca mais potente, mais desejada, com pessoas mais engajadas, que tem um resultado de produtividade exponencial. Se você pegar os indicadores que nós temos de felicidade e bem-estar no trabalho, sempre que ele está sustentável, a área performa bem. Então, se for na área comercial, o time vende bem. Se for na área de atendimento, o NPS, a avaliação de satisfação do cliente, volta melhor. Se for para os acionistas, o EBITDA fica melhor, a lucratividade do negócio fica melhor. Então, é um processo de investimento, assim como organizações como Heineken, Chili Beans, agora também você já tem movimentos dentro da Gerdau, Suzano,
São organizações, Einstein, né? O Hospital Albert Einstein, a gente atende boa parte dessas organizações, atendemos também prefeituras, então, assim, o serviço público também tem esse processo, a gente tem organizações do terceiro setor, do Sistema S, como o SEBRAE, então, é um processo muito benéfico e de retorno imediato. Quando a gente escuta Sim. as pessoas e as pessoas percebem esse ganho e essa escuta ativa, automaticamente o movimento positivo no ambiente de trabalho ele acontece. Caruso, continuamos no RH aqui. Aquela pessoa que redige as cartas de demissão e que entrega as cartas de demissão para os funcionários, ela é uma pessoa feliz? Porque existem duas formas de demissão. Tem aquele que dá problema, o funcionário que dá problema, e ele não se enquadra, não se encaixa, e ele vai ser demitido, mas é um problema dele, desempenho dele. Mas existe um momento ruim da empresa, o ruim de caixa, que tem que ter corte, e aí sobra para todo mundo. Pode ser bom ou mau funcionário, enfim, mas vai sobrar para aquela pessoa sempre entregar a carta de demissão. Como é que lida com a felicidade nesse momento? Ô, Caruso, eu sei que a fala é sua, mas a pergunta foi muito boa. Eu Só para vou, eu deixar vou, registrado. eu vou mandar para você, mas olha, o Mauro, é o seguinte, né? Eu acho que todo profissional de RH ele precisaria fazer um curso, né, de tratamentos paliativos. Porque é o seguinte, né? Agora, pegando um pouco o gancho do Luan, tem uma coisa que é importante deixar claro, né? A gente ainda vive num momento em que muitas corporações elas contratam de forma errônea. Então, assim, as pessoas são contratadas às vezes por um currículo, ou mesmo por uma indicação, ou por uma experiência, mas a maioria é mandada embora por comportamento. Então, como é que a gente pode mitigar essa questão? Ah, eu tenho lá um profissional que tem um currículo experiente, ele tem um passado enfim, que ele tem os louvores dele, mas aí existe um comportamento. Então, assim, a gente parte do princípio que, assim, ninguém é igual a si próprio no dia seguinte. Já começa por aí. Quando a gente fala de comportamento, a gente precisa lembrar que cada pessoa tem uma jornada, tem as suas crenças, tem as suas experiências, teve os seus líderes, e essa pessoa ela repete esses mau hábitos. Um dos trabalhos, né, que eu vi junto com a Zenbox é que quando a gente faz esse trabalho de avaliação, né, dos indicadores, não é para fazer a cabeça das pessoas, é para entender como essas pessoas funcionam dentro do ambiente de trabalho, como que o impacto do líder influencia a atitude dessa pessoa e ela só vai fazer uma mudança de hábito quando aquilo fizer sentido. Se não fizer sentido, a pessoa não muda. Isso já vem a psicologia há muito tempo falando. Então, assim, é complexo, né, Mauro? O profissional de RH, ele sim precisa estar muito bem preparado. Hoje, a gente tem algumas empresas que vêm fazendo formações do tal do Chief Happiness Officer, tá? Que seria o profissional que vai lidar com essa questão da felicidade. Mas o que me chama a atenção é que muitos desses profissionais que estão fazendo esses cursos eles não têm ainda uma série de elementos que realmente os fazem ter o tecido para realmente ser um Chief Happiness Officer. Como é que eu posso pegar uma pessoa que vem fazendo uma carreira de gerenciamento de pessoas, mas dentro da antiga escola, né, administrativa, de economia, onde era mais no batidão, eu falo quase de uma ancestralidade capataz que existe hoje na base da pressão, na base da competição, sabe, desse conflito para buscar resultados, e é nesse momento que as pessoas elas adoecem. O trabalho, a proposta da Zenbox e aquilo que mais me chamou a atenção, porque mesmo em lugares diferentes, eu falo que existem pessoas que elas comungam de ideias humanas iguais. E uma coisa que eu aprendi com o Luan, a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser assertivo para que a pessoa possa entender qual é o melhor comportamento para ela viver da melhor maneira. Então, o ambiente empresarial, ele não pode ser um set terapêutico, né? Isso o Luan me falou de uma forma muito... Eu até fiquei assustado quando ele me comentou isso, porque eu confesso que eu tinha uma pegada meio terapêutica, até porque, né, Mauro, eu tenho uma formação terapêutica, mas eu comecei a entender que, assim, que se a gente for só embarcar nas reatividades emocionais, a gente não consegue dar novos limites
para essa pessoa ultrapassar limites. Então, o profissional de RH não é o bilhete azul, né? É claro que é uma situação muito ruim. Eu conheço diretores que passaram mal depois de ter que demitir 30, 40 pessoas numa talagada só, porque era uma ordem de uma holding internacional. Mas aí vem a pergunta: por qual motivo essas pessoas foram colocadas de lado? Será que realmente a empresa entendeu qual era o talento de cada uma delas? E aí a gente consegue mitigar esse turnover. E esse turnover que a gente é em primeiro, o Brasil, se não me engano, é o primeiro no mundo em turnover. Agora, o que que a gente faz para isso? Trazer conhecimento, trazer novos hábitos, trazer informação, porque não adianta ficar apagando fogo. Tem muita gente apagando fogo, não é isso que vai sustentar. Então é um processo, Mauro, e é um processo que não é um processo rápido, é um processo que ele tem que ter passo a passo e ele tem que ser positivo, tem que ser fluido, tem que realmente ter sentido. Então tá aí o RH, né? Eu falei do RH. Luan, bom, aí o Caruso quer implantar lá numa determinada empresa o programa Fiz Feliz, mas você tem que ir primeiro, você tem que medir a felicidade da organização, você tem que chegar, fazer um mapeamento, né? Queria falar dessa ferramenta, como é que ela funciona para isso. É que nem aquela coisa quando você vai caçar vazamento, né? Aí o negocinho começa a apitar, ó, peraí, aqui tem um negócio tóxico, tá esquisito, aqui precisa pôr um pouquinho mais de felicidade, outra pitada a mais ali. Como é que funciona esse mapeamento? Mauro, outra excelente pergunta, assim, né? Imagina que toda organização ela precisa, para se desenvolver, utilizar de uma ferramenta que a gente chama de gestão, né? O processo dentro de uma organização, qualquer processo que faz com que ela entregue valor no mercado, ou gerencie sua operação, ou gerencie os seus riscos, é um processo de gestão. A gente funciona da mesma forma. A gente vai conseguir entender isso tudo mensalmente. Então, a gente consegue fazer com que as pessoas sejam ouvidas. Então, a totalidade de pessoas da organização passa por uma ferramenta. É um conjunto de 24 questões, com 6 dimensões do comportamento humano, que essa pessoa consegue olhar para si e identificar em si aquilo que ela visualiza como bem-estar e felicidade no trabalho. Com esse processo dela refletir mensalmente, isso já gera os insights e as bases analíticas para que a área de gestão de pessoas possa desenvolver esse ambiente. Então, você começa a criar uma relação mútua entre a área de gestão de pessoas e as pessoas, definitivamente, diante das suas questões plurais, né? Se você olhar como é o ambiente visto de gestão e bem-estar, de gestão do bem-estar e felicidade por uma faixa etária e outra é diferente, para homem e mulher é diferente, uma área e outra área com lideranças diferentes também é diferente. A nossa ferramenta consegue tirar essa miopia do processo e fazer com que você consiga, né, a miopia de querer o bem das pessoas e não saber como praticar isso. As empresas hoje já contratam um monte de benefícios, investem muito recurso para fazer do ambiente de trabalho um ambiente melhor. A gente tem que trazer isso também. As empresas brasileiras investem verdadeiros milhares de dinheiros, né, falando dessa forma, para poder conseguir criar um ambiente melhor. Eu acho que essa é a questão. A gente só remove essa miopia para que aquilo seja como se fosse um jogo de boliche onde você está mirando no pino do meio, né? Do ponto de vista de gestão, isso vai gerar mais eficiência para ele poder entender, ele vai parar de investir em um monte de outros programas, por exemplo, programas de tudo quanto é tipo, benefícios de tudo quanto é tipo, e podem contar com questões mais cirúrgicas, como o Fiz Feliz, que é um processo onde você consegue, a partir do entender, conectar nas ações exatas que o indicador está mostrando mensalmente. Então, não é um processo da gente querer resolver as questões, porque as questões humanas vão acontecer todos os meses, muda um líder, entram pessoas novas, então é um processo que precisa ser gerido. É um processo que as empresas contratam e elas passam a dar subsídio para a sua área de gestão de pessoas e para empresas como a Humorizar de atuar cirurgicamente nessas questões, uma vez que as soluções atuais não estão resolvendo diante dos resultados que nós estamos vendo, por exemplo, de afastamento, ou de turnover, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de estresse. O que está sendo feito definitivamente até o momento
não está produzindo os efeitos que o empresariado queria, né? Esse é o ponto, né? De forma geral. Caruso, feita essa medição, passada essa ferramenta aí pelo Luan, para medir a felicidade da organização, é, e com estudo, né? Estudo com base na ciência da felicidade, enfim, é um trabalho muito sério. Como é que ocorre o trabalho do Fios Feliz, a implementação dele? É uma coisa, você vai lá, colocou e passa a funcionar, ou é um processo, isso vai avançando, tem etapas e não termina nunca, na verdade, é uma coisa sempre em aperfeiçoamento, em aprimoramento. Na verdade, a ideia é assim, é que a empresa, ela, bom, voltando um pouco, né? Então, assim, qual os pontos fortes, né? Onde existe a complementariedade, a Zenbox e o Morizar. A Zenbox, ela traz a ressonância magnética, né? Que o Luan até falou. Eu falei radiografia, ela falou, não, Carlos, é uma ressonância, porque a ressonância ela vai ponto a ponto. Então, assim, a partir do momento que a empresa ela entende, como a gente está conversando aqui, se ela entende já o mote, o empresário de hoje, o empresário que realmente ele está alinhado, está plugado no que está acontecendo, nessa conversa ele já se liga. Quando a gente fala sobre essa questão dos indicadores, porque toda empresa vive de indicadores. A gente também, nós também, né? Eu quero saber se eu estou com febre, eu pego um termômetro e vou saber se a minha temperatura está alta ou não. Então, assim, o processo do programa Fiz Feliz, ele começa, assim, na primeira instância, da mesma forma que a Zenbox. O primeiro contato são com os diretores, com a figura maior de liderança, para que possa entender, né, e perceber a importância de se fazer esse trabalho. A partir do momento que ele compra essa ideia e ele entende, principalmente ele entende essa ideia, então o primeiro começo é exatamente como o Luan colocou, roda, a gente vai ver, vai tirar a radiografia da empresa. A partir do momento que isso está visto, e é engraçado porque eu vou pegar o exemplo que ele falou da Chili Beans, né? Quando o pessoal na Chili Beans bateu o olho no gráfico, isso o Luan estava me falando, ele imediatamente, né, Luan, ele já identificou, ele já viu ali naquele momento. Por quê? Porque é uma figura, o desenho do gráfico, ele é muito rápido de ser identificado. Então, o programa da Feliz, ele começa a partir do momento que a gente identifica essas áreas. A própria Zenbox já tem instrumentos que fazem parte do próprio programa da Zenbox, que também fortalece e ensina aos gestores a usar ferramentas por si só, para a gente dar autonomia, porque a autonomia e a autorresponsabilidade é muito importante. O programa da Humorizar da Fiz Feliz, ele entra para exatamente acelerar um processo, criando um cenário, criando um ambiente onde a linguagem humorizada, onde a linguagem divertida, ela vai criar um ambiente mais propício para que as pessoas, ou seja, os liderados, eles possam é, é um catalisador, é como se eles pudessem já mudar a sua forma de entender como elas vão se comportar diante daquele novo desafio. E como o Luan colocou, essa medição, essa avaliação dos indicadores, Mauro, é feita mensalmente. Então, todo mês você vai ter um gráfico onde vai te mostrar onde que melhorou, onde ainda não melhorou, como que isso está andando, e a partir daí a gente trabalha de forma muito mais assertiva, ou seja, a gente otimiza o investimento financeiro também da empresa para fazer ações que realmente a gente pode medir um ROI, um retorno. E o que o Luan colocou com muita propriedade é que assim, hoje as empresas investem, mas elas perdem muito dinheiro porque elas investem no lugar errado, ou elas nem sabem onde elas estão colocando. É muito genérico. A gente vai para o micro, né? Está muito no macro, vai para o micro. Então o programa ele tem um percurso onde ele começa com fases e essa fase ela pode durar inicialmente 3 meses para uma medição, mas geralmente a empresa ela percebe essas melhorias e isso percorre 1 ano, 2 anos. Então, assim, isso é realmente uma coisa que a partir do momento que a empresa entende que isso é saudável, ela se fideliza, não porque nós somos, né, pessoas bonitas e charmosas, mas ela se fideliza porque ela tem resultado. E essa própria pessoa percebe que o bem-estar dela também começa a melhorar. Então, o processo, ele é um processo
mais longo, não é a curto prazo, ele é um médio, longo prazo, porque ele tem que criar estabilidade e autonomia, né? Então, é uma mudança de cultura, né? E eu não sei, Luan, Caruso, me eu complemente acredito que aí. vale, Mauro, a gente fazer uma incisão aqui, que ela é importante para poder dar uma clareza ainda maior desse cenário. Pensem na ressonância, né? Você foi lá e fez a ressonância. A ressonância vai te trazer imediatamente quais são os pontos a ser tratados. Então, isso acontece no D0. Rolou o processo de medição, a empresa já sabe o que vai acontecer. A plataforma da Zenbox, ela traz lá as recomendações, inclusive igual aqueles exames que a gente pega, já vem, né? Não identificado, tal. Então a gente mesmo É. sendo leigo, mesmo uma pessoa leiga consegue ler aquela estrutura e falar assim: "Ah, já entendi". Lembrando que a área de gestão de pessoas dentro de uma empresa não é uma área leiga, é uma área especializada em gestão de pessoas. Então ela sabe ler esses exames. O que acontece é que, como ela está num processo de cuidar das pessoas, né? É igual aquela máxima de que um psicólogo, não, um psicólogo não pode atender um familiar, né? É a mesma questão, ela está dentro do contexto, então ela precisa de alguém externo a esse contexto, por mais que ela seja competente, para que ela possa receber uma orientação que quebre aquele paradigma até aquele momento de como as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem organizações que estão indo por um lado, como a Heineken, de construir uma diretoria só para isso. Então, ela vai lá e fica gerenciando esse processo. Porém, ela também contrata empresas para poder dar suporte para essa estrutura, porque quando a gente está dentro da gente com as nossas dores, fica complexo sem alguém que não está sentindo essa dor investigar isso para nós. É igual fazer cirurgia, o cara pode ser o melhor cirurgião cardíaco, ele nunca vai fazer a cirurgia do coração dele. É um processo que não é sobre você, não é uma invalidação da competência da organização, mas sim uma complementariedade colaborativa para que você possa atingir um resultado em comum. E um ponto só para fechar, Mauro, é o ponto do seguinte: felicidade não está desassociado de resultado. Nós temos que quebrar esse paradigma. Felicidade está diretamente associada a resultado. É aquilo que eu falei. Pessoas felizes, né? Elas vão produzir o melhor resultado, vão romper as barreiras mais complexas e por aí vai. Programa Gente que Fala de hoje, edição de quarta-feira, e a nossa conversa aqui com o Luan Rodrigues, fundador e diretor de visão da Zenbox, e o Roberto Caruso, diretor de diversão e de felicidade da Humorizar. Pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. Gente, 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 10 da noite pela Rádio Cultura AM 800 Estou confundindo aqui, gente. Rádio Cultura AM 990, que me perdoe a Rádio Cultura aí de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 horas da noite. Bom, vamos falar sobre o seguinte agora, Caruso, a pandemia trouxe a seguinte realidade, né? Já existia o teletrabalho, né? Não daquela forma como nós conhecemos durante a pandemia. Isso se acentuou, isso aumentou bastante. Depois houve um recuo, as empresas chamaram as pessoas de volta, mas tem muita gente ainda hoje que trabalha, está no home office, né? Como é que o Fiz Feliz é aplicado para esse colaborador que está no home office? Afinal de contas, ele olha para um lado, ele vê a cama desarrumada no quarto, isso é felicidade? Ele vê o lixo do banheiro que precisa ser recolhido, a louça que está na pia e que ele está em casa, mas não tem ninguém, mas ele está trabalhando, ele não pode lavar a louça. Enfim, como é que funciona a aplicação do Fiz Feliz para o home office? Então, o home office, ele foi assim, eu falo que não tem coisas que não dá para a gente andar para trás e nem precisa andar para trás, vamos sempre olhar para frente. Realmente a pandemia, ela trouxe, eu acho que na verdade eu não vou nem falar que a pandemia trouxe, acho que a pandemia revelou uma outra parcela que a humanidade ela não estava percebendo. Uma delas foi a própria expressão da natureza. Você viu que durante a pandemia, quando, né, a gente não podia mais estar presente em lugares de estratificação, lugares de abuso
da natureza, a gente viu os céus da China aparecendo de novo e ficando azuis, a gente viu o golfinho se aproximando de novo perto da cidade de Veneza, que era muito contaminada por óleo dos motores dos barcos, a gente viu algas marinhas no Havaí aparecendo novamente depois de 20 anos, então a gente viu que a natureza ela realmente não precisa da humanidade, a natureza ela se dá bem sem a gente. E, e aí, de novo, fazendo aqui parafraseando o meu querido novo parceiro Luan, ele falou uma coisa que eu concordo. Nós precisamos sair do modo parasita da Terra e a gente realmente trabalhar em simbiose, porque a gente acaba, sem querer nas relações humanas, a gente também acaba se tornando parasita das pessoas com as pessoas, né? Então, a pandemia, ela mostrou, primeiro, ela revelou que as pessoas que se casaram, elas não sabiam o que era estar casado, porque elas tiveram que ficar mais tempo juntas. E aí elas começaram a perceber que não é tão simples assim você coabitar mais tempo com as pessoas. As pessoas, elas perceberam que realmente elas conseguiam produzir tão bem ou melhor, não necessariamente estando dentro dos ambientes. E eu não quero dizer que o ambiente de trabalho era ruim. O ambiente de trabalho só não estava preparado para realmente ser um lugar bom para se trabalhar. E isso também é um dos nossos motivos, né, de bandeira de trabalho. Transformar os ambientes em ambientes que realmente sejam gratificantes. Não seria lindo, né, Mauro, se as pessoas elas falassem na segunda-feira assim, no domingo, nossa, amanhã eu vou trabalhar, que legal, vou para a empresa, vou encontrar as pessoas, é muito nutritivo, as pessoas são bem-humoradas, a gente trabalha, tem reconhecimento, né? A gente tem uma relação fluida, né, com o cliente, com os nossos liderados. E se então chegasse na sexta-feira e essa mesma pessoa dissesse: poxa vida, já chegou sexta-feira, estava tão bom aqui trabalhando com as pessoas, o que que eu vou fazer no sábado? Vou ter que comer um churrasco. Não estou querendo, né, trazer contraponto. Mas esse mundo não é um mundo ilusório. A gente tem sim a possibilidade de gerar ambientes de trabalho mais atrativos, pessoas mais felizes e menos estresse. Então, assim, não está tão difícil, é só questão de realmente ter boa vontade. O home office, ele é uma reação a algo que foi impingido, nós somos forçados a ficar em cativeiro, tá? Então, assim, um alto cativeiro. Eu acho que se a gente começa a trabalhar a cultura das empresas e realmente conseguir transformar os lugares em ambientes mais nutritivos, o home office, ele naturalmente ele vai começar a se desmistificar, porque a gente está tendo casos de síndrome de solidão corporativa. A pessoa trabalhando todo dia sozinha, sem interação, dentro da casa dela. Isso não faz bem, isso só faz mal. A gente está com pessoas com mais problemas de articulação por ficarem muito tempo sentadas, a gente está tendo problemas com problema de vista, por quê? Porque elas estão muito tempo nas telas e aí a musculatura, enfim, é complexo. Então, eu não faço votos ao home office. Ele pode parecer mais fácil, mas ele não é mais saudável. As pessoas precisam interagir umas com as outras. Então, acho que a gente precisa entrar numa onda, né? O presencial é insubstituível, Mauro, é insubstituível. Luan, é mais difícil fazer a medição do bem-estar organizacional, a felicidade dentro da empresa, no ambiente de trabalho, quando essa empresa é familiar? O cara entra na empresa todo dia, encontra três cunhados, a sogra e tal, né? Como é que ele lida no dia a dia para ser feliz? É muito curioso esse processo, né, Mauro? Quando a gente olha para o ambiente de trabalho, quando a gente mede, todo ambiente é muito único, sabe? Mesmo sendo de empresas familiares ou multinacionais ou uma prefeitura, por exemplo, são organizações que têm suas características muito diferentes umas das outras, assim. Por mais que elas sejam do mesmo segmento, o que realmente muda no final do dia é o quanto aquela organização está disposta a promover um ambiente de potência para ela mesma. Não tem muito essa questão. A nossa solução vem, inclusive, para desmistificar isso. Você quer entender como é que está o pessoal que está de home office? Agrupa o pessoal que está de home office e entende. Você quer entender a faixa etária até 24 anos? Agrupa e entende. Você está com uma questão que é uma questão numa área específica, de repente sua área de atendimento ou sua área de suprimentos, agrupa e entende. Esse processo de entender é o que desmistifica o cenário para a gente de repente sair dessa questão do que é
home office ou não é home office, trabalho presencial, a gente precisa começar a compreender que cada ser humano é único e a condição dele é diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acabo viajando muito. Hoje, por exemplo, ter a oportunidade de estar aqui em casa com a minha bebezinha de 9 anos, 9 meses, e ter a oportunidade de ter essa troca é um negócio rico demais. Se essa mudança não tivesse acontecido com o volume de viagens que eu tinha antes, eu nunca teria o tanto de tempo que eu tive com meu filhinho de 4 anos e a minha filha de 9 meses. Eu tive que mudar meu estilo, inclusive. Então, eu acredito que é mais sobre a gente ouvir e entender. E as empresas poderem priorizar, Mauro. De repente, eu não preciso fazer home office para todo mundo, mas para aquelas pessoas que estão tendo que ficar 3 horas no trânsito, o home office talvez funcione melhor naquela condição, porque a condição que existe, que é dele se deslocar, é inviável todos os dias. Olhar para questões mais da realidade. Eu acho que a gente se desconectou da realidade e achou que a gente podia ou coloca todo mundo em casa, ou leva todo mundo para o trabalho, ou coloca meio a meio, ou decide tudo pelas pessoas. É um pouco, eu acho que mais de ouvir, entender a condição e agir pontualmente, cirurgicamente, na condição daquele ser humano para que ele produza o melhor resultado para a vida dele e o melhor resultado para o negócio. Essa é a minha visão. Caruso, o cliente, ele reconhece a felicidade de uma empresa, ele consegue ver na hora de adquirir um produto dessa empresa que ali tem felicidade nos processos, ou isso é só uma coisa dos funcionários, né? Eu trabalho numa empresa, eu sei que o ambiente é legal, é todo mundo feliz, eu sou feliz por estar lá e os processos funcionam e isso é legal. O cliente entende isso? Eu tenho certeza que assim que o profissional que trabalha numa empresa onde ela tem uma relação feliz, ela é natural, ela nem pensa nisso, ela realmente ela acaba explorando e o cliente percebe. É diferente daquela pessoa que trabalha num lugar que a gestão não é uma gestão que olha tanto para esse bem-estar, mas ela tem uma característica pessoal em que ela é uma pessoa atenciosa, etc. Então, assim, tem pessoas que já têm esse, é meio um outstanding, ela mesma já é uma pessoa que trabalha. As pessoas são diferentes, como o Luan colocou. E também, assim, para corrigir uma fala minha, né, porque o Luan falou com muita propriedade, não é que todo mundo que está no home office, né? Quero deixar isso bem claro. Não é que todo mundo está no home office não deve estar no home office. É exatamente o que o Luan falou. Tem pessoas que vão trabalhar melhor e vão se adequar, mas aí é a condição dessa pessoa, e outras pessoas vão performar melhor quando elas estiverem em grupo. Agora, com certeza, eu já fui prova viva de perceber em lugares em que a pessoa daquela empresa, ela te atende ou ela fala com você e você percebe que aquela pessoa é leve. Ela não é uma pessoa que, se você der uma chance, ela começa a reclamar do ambiente dela, porque eu não sei, tanto eu como o Luan, a gente tem uma característica que a gente se conecta com as pessoas. E isso é um grau de confiança que está inerente à nossa forma de atender. Nós atendemos bem as pessoas, a gente se importa, a gente olha no olho a pessoa, a gente escuta a pessoa. Então essa pessoa, ela se sente à vontade para ela se expressar. Se você apertar um pouquinho, não, apertar no bom sentido, se você der uma desviadinha e você perguntar, mas aí, você está feliz aqui dentro? Aí, de repente, a pessoa ela abre a caixa de Pandora e aí ela derrama toda a reclamação dela. Então você percebe que essa pessoa ela faz o melhor que ela pode naquele momento, mas ela não está feliz. Contrário de uma pessoa que naturalmente você vê ela falando com felicidade. Então, eu acho que isso interfere. Luan, eu perguntava para o Caruso sobre o cliente, na verdade eu queria perguntar sobre o consumidor final, né? O consumidor final, aquele que compra um produto ali que é produzido pela empresa, se ele enxerga ali a partir daquele produto, que há felicidade entre todos e no processo, na organização inteira. Claro que se o produto for leite condensado, ele vai. Os caras são muito felizes lá, porque eles produzem leite condensado, não tem nada melhor. Brincadeiras à parte. Tem como o consumidor final saber que a empresa é feliz? É interessante e a gente está trabalhando muito para isso, Mauro, para transformar como a gente é um indicador, né? Nós temos um indicador próprio, construído por nós, com toda a base e o rigor científico, por médicos, psicanalistas, PhDs, neuropedagogo. Então, você tem uma estrutura que dá suporte para essa análise. A gente pretende aí que, com uma adesão
agora em 2025 ainda maior, né, das empresas a olhar para isso como uma questão estratégica, e agora levando em consideração, Mauro, que agora é uma questão regulatória, né? O Ministério do Trabalho se posicionou do ponto de vista da gestão dos riscos psicossociais, né? E a gente é uma plataforma, digo com propriedade, a única plataforma do mundo que consegue dar uma resposta inteligente para esse processo, em vez de acelerar ainda mais, né? Como o cenário está, né? Pense que o consumidor final sempre vai perceber esse impacto, porque ele responde a isso. Imagina que a empresa ela já pergunta para o consumidor final se ele está satisfeito com o atendimento, por exemplo, nas pesquisas de satisfação. Quando a gente correlaciona o nosso indicador com a pesquisa de satisfação, a gente consegue ver quanto melhor o ambiente de bem-estar e felicidade, melhor são as notas da área de atendimento ao cliente. Então, é um É. processo muito, muito, muito fácil da empresa identificar logo de imediato. Mas tem um detalhe aí nessa questão da pesquisa de satisfação, não sei se é uma impressão minha, e aí você pode confirmar. Quase sempre a pessoa que responde uma pesquisa de satisfação, ela não está falando bem do produto que ela está satisfeita, ela vai sempre para essa pesquisa quando ela, não gostei, preciso reclamar. Então ela mais reclama do que ela elogia, sim ou não? Mas isso daí é interessante olhar, Mauro, que é do funcionamento humano, né? Nós, por uma questão de autodefesa mesmo, a gente é tendencioso a buscar o que vai gerar algum tipo de risco para nós dentro dessa estrutura. No caso, o risco de não conseguir usar bem um produto ou não ter sido bem atendido, enfim, você tem uma série de questões. Por isso que você precisa ter profissionais que estão nesse estado de consciência mais elevado, porque aí ele vai conseguir lidar de humano para humano. Você vai ter um cenário muito diferente. Algumas organizações, elas conseguem isso muito bem, são bem avaliadas nesse sentido. Você pega, por exemplo, um Nubank em relação a outros tipos de atendimento do mesmo segmento. Você pega organizações como o Airbnb e a própria rede hoteleira, muitas vezes. Então, você tem uma série de questões nesse sentido. Mas uma coisa que eu gosto de trazer, Mauro, que eu acho que é muito importante a gente olhar, a gente tem um cliente que ele é da área de hospitalidade, né, hotelaria. E ele tem uma base muito importante, Fernando de Noronha, e estruturas que atendem as pessoas no momento mais importante da vida dela. Tá casando, tá celebrando algo muito importante, então as pessoas, ou então você tá com a pessoa amada, esse tipo de coisa. Esse tipo de serviço é um tipo de serviço que está cada vez mais conectado com as exigências humanas. Se aquela pessoa não estiver bem, não consegue produzir aquele tipo de atendimento, aquele tipo de cuidado, de colocar uma rosa na mesa daquele grupo que no dia dos namorados estava circulando pelas áreas do hotel, de forma. São questões que dependem do ser humano estar no estado de consciência fisiológico mesmo. Então, é uma questão física, não é uma questão fisiológica que depende dele ter produzido isso para gerar esse resultado. Então, a gente já percebe isso. Então, tudo aquilo que eu acredito que é o futuro da humanidade, que são os trabalhos. O que o ser humano vai fazer daqui para frente é lidar com o ser humano, né? Então, essas questões de cuidado, de autocuidado, esse tipo de coisa, ele se conecta muito, você percebe imediatamente. Caruso, o nosso tempo já está praticamente indo para o final. Para a gente fazer um arremate aqui, no sentido das empresas que nos acompanharam aqui, os empresários que nos acompanharam e que não tinham conhecimento disso tudo e que se interessaram por esse processo. Por onde começar a implementação dessa cultura de felicidade, de bem-estar dentro das empresas? Qual é o primeiro passo, Caruso? Primeiro passo é entrar em contato com a gente. Na verdade, assim, a ideia, né? E eu já de antemão, né? Eu agradeço ao convite, né? Do Gente que Fala para a gente poder trazer esse tema tão importante. O primeiro passo, Mauro, é assim, é realmente tomar consciência de que é uma ida sem volta. Assim, as empresas, elas, desde muito tempo atrás, sempre foram constituídas por pessoas, e hoje talvez seja esse o momento histórico, como o Luan falou antes, onde a gente tem que valorizar a presença de cada ser humano individualizado e a gente parar de pasteurizar as pessoas, achar que as pessoas estão como no supermercado, num monte, né? Eu falo assim, quando você entra no supermercado, você vê aquele monte de caixinha de leite e você acredita que, né, ali estão todos os leites iguais. E não.
né? Ali você tem leites de vacas diferentes. Então, eu acho que é importante a gente ter esse momento de individualizar, mas de uma maneira coerente, de uma maneira onde pode medir. E o bom, né, assim, o bacana desse trabalho junto com a Zenbox é porque realmente, quando você começa, como ele falou, você pode agrupar por idade, por setor, você pode trabalhar de forma muito assertiva isso. Então, o primeiro passo é realmente, nesse caso, entrar em contato com a gente, tanto com a Zenbox como o Morizar, porque assim, em qualquer um dos contatos que entrar, é como se estivesse entrando em contato conosco. Eu estou me afiliando, o Morizar se afiliou à Zenbox, né? Porque a Zenbox ela é o primeiro passo, como eu falei antes, o primeiro passo é a ressonância magnética, né? E a Humorizar ela vem para ser um elemento dentro do ecossistema desse trabalho muito bem fundamentado da Zenbox, para ela funcionar exatamente, ser utilizada aonde tem que ser utilizada. E tem um movimento da própria Humorizar, né? Aí a gente está falando comercialmente, de realmente, né, nos nossos canais de contato, de comunicação com os nossos clientes, a gente já levar isso e colocar que o processo começa assim, leituras em box, e depois que a gente faz esse trabalho de análise, aí a gente começa a estudar quais são os principais pontos, e aí eu e o Luan a gente consegue fazer isso de uma forma uníssona, porque tem que ser planejado para que a coisa realmente, para que dê resultado. Legal. Luan, para você encerrar bem rapidamente, bem objetivamente, então, para falar desse primeiro passo, a ressonância magnética tá nele, né? É isso aí, né? É como o Caruso colocou, né? Manifestar esse estado de consciência e olhar lá, poxa, você está tendo afastamentos demais na sua organização. Você olha, você não vê o brilho no olho dentro da sua operação. Você vê uma liderança que não está se sentindo bem para entregar os resultados. O resultado não vem, a gente é o caminho. Então, faça esse processo de compreender como o ser humano está, porque ser humano gera resultado. E essa é uma estratégia aí como empresas super bem posicionadas, como Chili Beans, próprio Nanaya, Heineken, enfim, diversas empresas estão indo por esse processo. Eu acredito que a gente pode aí dar oportunidade para que qualquer organização possa fazer da felicidade o principal indicador da cultura organizacional. Muito bom, gente. Aprendemos hoje, então, sobre todo esse trabalho de implementação da cultura da felicidade corporativa e do bem-estar organizacional, com os nossos especialistas no assunto, Luan Rodrigues, fundador e diretor de Visão da Zenbox, e o Roberto Caruso, diretor de diversão e de felicidade da Humorizar. A voz falhando aqui no encerramento. Luan e Caruso, muito obrigado aqui pelas presenças de vocês nessa nossa etapa aqui, nesse momento super importante. E o agradecimento, então, esperando por uma nova conversa bem breve aqui. Tomara que logo estejamos juntos mais uma vez. O programa Gente que Fala termina por aqui, ponto final nessa edição, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui sempre. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 5 da tarde, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço, gente. Tchau, até amanhã. Obrigado pela audiência.